Companheiros e companheiras, amigos e amigas, este é o nosso canal. Eu sou o professor Antônio e hoje o tema é a Lava Jato sujou. Para falarmos em Lava Jato, em primeiro lugar, vamos explicar o que são atos de ofício, fatos indeterminados. O presidente Lula foi condenado por atos de ofício, fatos indeterminados. Atos de ofício significa dizer: o presidente Lula foi condenado por ser presidente da República. É crime ser presidente da República? Este é o primeiro ponto. Esta é a primeira pergunta. Não é crime ser presidente da República, senão nós não poderíamos ter presidente como outros países não poderiam ter presidente. Então não é crime ser presidente da República. Fatos indeterminados. O que significa dizer que nem o próprio juiz sabia por que condenou. A pergunta que fica é: se ele não sabia por que ele condenou, como que ele pôde ter aplicado uma pena de 9 anos e 3 meses se ele não sabia por que condenou? Se ele tivesse dito: eu condenei porque roubou uma agulha, então para o roubo de uma agulha existe uma pena. Se for para o roubo de um veículo, existe outra pena. E assim por diante. Como é que ele condena por fatos indeterminados? Ele inventou uma condenação. Esse juiz não era um juiz sério. Tanto é que agora ele é ex-juiz. Ele é senador e logo deverá ser ex-senador também. Então ele não é uma pessoa séria. Fatos indeterminados, se eu não sei que crime a pessoa cometeu, como é que eu posso condenar? Esta é a grande pergunta. Condenar sobre desvios de dinheiro da Petrobras ou de qualquer outra empresa, e o presidente da República logo é o primeiro culpado, mas como assim? Culpado não é quem desviou, culpado não é quem roubou? E quem roubou estava preso? Não, não estava preso. Ah, mas era o presidente. Então diga o que roubou, quanto roubou, de onde roubou e assim por diante. Não precisa nem ser advogado para saber que isso estava tudo errado. Que essa condenação não foi por roubo, não foi por desvio, não foi por nada, foi por motivos políticos. Esse mesmo juiz depois lançou-se candidato ou tentou lançar-se candidato a presidente da República. Este mesmo juiz deixou de ser juiz para ocupar o cargo de ministro exatamente no governo adversário do presidente Lula. Este juiz tirou o presidente Lula da disputa para poder beneficiar-se disso, já que foi indicado ou foi chamado para ser ministro do outro presidente que se elegeu, e ele tirou o presidente Lula, porque o presidente Lula estava na frente e iria ganhar as eleições de 2018. Então, desta maneira, ele se beneficiou. Vamos aos fatos. Ah, houve desvio em uma determinada empresa. O Banco do Brasil é uma das empresas do governo federal, Caixa Econômica é outra empresa, os Correios, e tem centenas de empresas. Então, se há roubo, como sempre houve em todas as presidências, em todos os tempos, sempre houve algum desvio, as empresas são muito grandes, existem pessoas sérias e pessoas que não são sérias. Então, se há desvio, puna-se os culpados. Mas primeiro puna-se os culpados e depois vamos ver quem é que tem conivência. Por exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem a sua diretoria. A Petrobras tem a sua presidência. Então, se alguém desviou algum dinheiro da Petrobras, tem que primeiro pegar quem desviou, quanto desviou, de onde desviou. Esta pessoa vai presa. Aí depois, se for o caso, pune-se a diretoria. Se for o caso, pune-se a presidência da Petrobras. E seria assim com a Caixa Econômica, seria assim com o Banco do Brasil, seria assim com os Correios, seria assim com as universidades federais, seria assim com todas as empresas que pertencem ao governo. O governo não pode ser culpado porque uma das centenas de empresas teve alguém que lá dentro desviou alguma coisa.
Isso se chama fanfarronice, isso não se chama justiça. Não tem nada de justiça nisso. O presidente, ou melhor, o coordenador da Lava Jato, o chefe da Lava Jato, o que ele fez foi uma palhaçada política para se beneficiar disso, para poder lançar-se candidato no futuro, como de fato fez isso. Deixou de ser juiz para ser candidato, para ocupar cargos políticos, para ocupar cargo de ministro no governo que ele ajudou a eleger, prendendo o principal candidato da época. E desta maneira ele beneficiou-se desta sentença. Por que ele condenou a 9 anos e 3 meses? A pergunta fica: ele, como juiz, botou apelido na pessoa que ele condenou de Naine, ou seja, se referindo aos 9 dedos? Isto aqui não é, no mínimo, antiético, antimoral, um juiz de direito botar apelido na pessoa que ele julgou, chamar de Naine, ou significa 9 dedos? Qual é o caráter desta pessoa? Esta pessoa não tem nenhum caráter, essa pessoa não tem nenhum escrúpulo, esta pessoa não tem vergonha na cara. Esta é a grande verdade. Aí ele fala assim: ah, mas é porque eu recuperei dinheiro, recuperou dinheiro, mas e quanto dinheiro, quantas empresas ele quebrou? Ele quebrou as empresas de construção civil, ele deu um prejuízo de mais de 172 bilhões para recuperar uma mixaria. Ele obrigou a Petrobras a pagar uma indenização aos Estados Unidos, 2,5 bilhões. Esse dinheiro foi para lá e depois voltou nas contas da Lava Jato. Isso, no meu modo de entender, se chama lavagem de dinheiro, que é crime. Então essa Lava Jato cometeu crime. Prendeu uma pessoa sem motivo algum, não indicou qual era o crime e prendeu assim mesmo, porque se fosse uma agulha, ele poderia dizer: eu prendi porque roubou uma agulha. É quase nada, mas é roubo. E aí eu concordaria. Ah, prendeu porque roubou uma agulha. Agora, prender por fatos indeterminados, ou seja, dizer eu prendi, mas eu não sei porquê, toma vergonha na cara. Então, se você gostou, você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, porque nós precisamos muito da tua força para que assim a gente possa continuar fazendo mais vídeos. Muito obrigado!